Maravilha, maravilha. Só confirmar com o Marcos aqui. Já estamos ao vivo, Marcos? Pronto, na hora você me avisa que aí eu inicio o evento, tá? Ok? Ok, então vamos lá. Bem, boa noite a todos. Vamos dar início, né, à nossa aula magna do curso de Direito da FATEC. Nesse momento, eu gostaria de cumprimentar e agradecer a presença, né, e a aceitação do professor Alessandro Timbó. Queria também registrar aqui a presença do diretor acadêmico da nossa instituição, professor Pedro Bispo. Nesse momento também, eu queria realizar uma saudação a todos os nossos alunos que estão aqui presentes. Também dizer aos alunos que estão ingressando nesse ano na nossa instituição que, de fato, estamos de braços abertos para receber e oferecer o melhor no sentido do caminho da aprendizagem. Queria também registrar e saudar a toda a equipe de professores do curso de Direito da nossa instituição, dizer que é motivo de muita honra, de muita satisfação poder compartilhar esse espaço com vocês, que são professores que, para além de colegas de instituição, são professores que têm uma trajetória brilhante nas instituições que já passou e que cada vez mais desenvolvem um trabalho altamente satisfatório, e isso vem reverberando, né, em todo o conceito do curso de Direito, não só na cidade de Alagoinhas, bem como na região, né, e cidades próximas. Então, nesse sentido, eu, antes de fazer a apresentação formal do querido professor Alessandro Timbó, eu vou passar a palavra para que o nosso diretor acadêmico, Pedro Bispo, também realize aí uma saudação para todos aqui presentes. Boa noite a todos e a todas, autoridades presentes, alunos, professores. Queria dar boas-vindas aos nossos alunos ingressantes 2021.1. Queria dar boas-vindas e saudar também o nosso querido Alessandro Timbó, em nome da FATEC, dos mantenedores Dr. Gomes e doutora Eva. Queria fazer essa saudação, evento bastante esperado, promovido pelo nosso coordenador do curso de bacharelado em Direito da FATEC, professor Wagner Fraga, que sempre vem desenvolvendo um trabalho de excelência na frente da coordenação do curso de Direito, e que a cada dia a FATEC vem ganhando espaço no mercado, sendo bem aceita,
tendo uma excelente procura pelos nossos alunos, e nós, com o propósito de fazer sempre uma educação de qualidade, investindo no ensino, na pesquisa e na extensão. Então, queria saudar a todos e, doutor Alessandro, boas-vindas mais uma vez. A palavra fica com você, professor Fagner. Bem, obrigado, professor Pedro, que é o nosso diretor acadêmico, né? O comandante da área acadêmica, né? Então, se o nosso curso e os outros da instituição navegam em um mar, de certa forma, tranquilo e com êxito, também se deve, né, ao trabalho do nosso diretor acadêmico, e isso vem se refletindo na ascensão da nossa instituição, em tempo que também realizo aí os meus cumprimentos aos mantenedores. Inclusive, acabei de reiterar o convite aqui, já tinha feito há alguns dias ao professor Gomes, né, para que ingressasse aqui, compartilhar. Doutor Gomes, professor Alessandro, que também é advogado e é um estudioso do direito também, né, também um acadêmico. Também realizar meus cumprimentos aqui à nossa mantenedora, professora Eva, e também queria saudar, porque foi uma aula magna aberta ao público, né, a todos aqueles que, mesmo que não façam parte das instituições, profissionais, estudantes de outras instituições, interessados de modo geral, também sintam-se acolhidos e saibam que a FATEC também é a casa de vocês, né? Então, a presença de vocês aqui também é altamente relevante e nós os acolhemos da melhor forma possível. Porém, é chegado o grande momento, né, da nossa aula magna, um momento tão esperado. Queria aqui realizar uma saudação ao professor Timbó, um colega, né, de Universidade Católica, divide esse espaço lá da docência também comigo. Ele que tem uma formação ampla, né, e é médico, advogado, também doutorando em Direito pela UFBA, colega também da UFBA, né, Alessandro? Ainda não tivemos a oportunidade de dividir alguma disciplina, né, mas dividimos o mesmo espaço, né? Então, ele que é professor de graduação, além da Universidade Católica, ele é coordenador de diversas pós-graduações aqui em Direito Médico, né, que é a sua área, a sua linha de fato de atuação. Ele que é consultor, parecerista, autor de um livro, né, em tempos que também já faço a divulgação do seu livro aqui, né, Direito Médico, o contrato de tratamento no direito brasileiro. E eu queria dizer, professor Alessandro, que a nossa instituição se sente muito honrada de contar com sua presença aqui hoje, sobretudo porque é um momento muito difícil na história da humanidade. Estamos no meio de uma pandemia e a temática ela é muito apropriada nessas circunstâncias, né? Não só exatamente como um pensamento reflexivo sobre como os profissionais estão vivenciando esse momento difícil, mas também, ao mesmo tempo, é importante para que todos os nossos alunos possam também perceber que existe uma nova área que se descortina e que é um grande celeiro de oportunidades, que é o direito médico, né? Que desponta, né, sobre a possibilidade de discussões sobre diversos assuntos, plano de saúde, né, a escolha médica nesse momento de pandemia. Então, estou ansioso aqui para também ouvir sua posição, né, sobre essa questão, a responsabilidade civil do médico com relação ao resultado daquilo que foi contratado, quando a atividade dele também é só meio. Então, aí
existe aí uma temática extensa e, assim como eu, todos nós estamos ansiosos para ouvi-lo. Seja bem-vindo, sinta-se acolhido e saiba que a FATEC também é sua casa, professor Alessandro Timbó. Professor Fagner, boa noite, muito obrigado pela apresentação. Eu queria, de forma preliminar, agradecer a todos que estão aí nos assistindo hoje. Aqui temos, neste momento, está crescendo a nossa plateia, 50 pessoas aí através do YouTube. Queria mandar um abraço para todo mundo que está aí do outro lado da tela, seja aluno da FATEC ou não, não é? Porque é uma aula aberta, e eu acho que essa perspectiva, professor, de ser aberta, compõe exatamente a missão da universidade e da faculdade, que é disseminar o conhecimento, não só para o corpo discente dos alunos, mas para toda a comunidade. E eu queria agradecer aqui as boas-vindas de doutor Pedro, e queria agradecer também a doutor Gomes, a professora Eva, por me permitir aqui falar um pouco desse direito médico, que é a minha paixão, a minha cachaça, não é? E que foi algo que aconteceu, e me permitam falar sobre isso um pouquinho ao longo de minha fala, meio que por acaso em minha formação, não é? Mas antes de eu quero falar um pouco de como eu cheguei no direito médico, o que é o direito médico, e aí finalmente entrar nos reflexos da pandemia no direito médico. Aliás, a pandemia teve reflexo em toda a sociedade, em todos os ramos jurídicos, mas talvez o direito médico, por se tratar de uma crise sanitária, tenha reflexos um pouco mais importantes nas relações intersubjetivas, nas relações das pessoas, que é o que o direito busca regular. Mas, antes de tudo, eu queria dizer que eu sou muito afeito, eu gosto muito de Alagoinhas. Eu já fiz algumas campanhas publicitárias na condição de apresentador. Eu trabalhei como médico em Pojuca, professor Fagner, no PSF, e não raro eu seguia mais um pouquinho, ia para Lagodé, não é? Porque os conhecidos, né, as pessoas íntimas chamam assim. Eu tive a oportunidade de gravar o programa logo quando a fábrica da Skin Cariol foi também para Alagoinhas, e assim, eu tenho uma relação muito próxima e muito, eu gosto muito. Eu fui, contar aqui fazer uma revelação, não sei se vocês lembram, os mais novos talvez não lembrem, eu fui garoto propaganda das Lojas Barreto, que é um empreendimento de sucesso, não é? Em Alagoinhas. Mas hoje estou aqui na persona, e eu exerci várias personas e exerço, de professor de direito, especificamente de direito médico, e é sobre isso que eu quero falar. A minha primeira formação, e aí sintam-se à vontade, viu, para perguntar. Eu coloquei aqui o YouTube aberto aqui, já queria agradecer quem está batendo palma, quem falou que quer ter aula comigo, quem está dando saudações para mim e a todos os outros, mas vão colocando aqui que, eventualmente, eu não quero falar muito para que a gente possa dialogar o máximo possível. Eu acho que, hoje em dia, quanto menos o palestrante falar e quanto mais ele dialogar, melhor para o resultado, para a troca, não é? Mas, cumprindo a minha missão que foi dada, eu ingressei no direito de alguma maneira tardiamente, né? Eu fiz faculdade de medicina assim que saí do ensino médio, em 1996, e fiz até 2002 na Universidade Federal da Bahia. Depois eu fui trabalhar com música, virei empresário, fui dono de 2 restaurantes importantes que tiveram aqui em Salvador. Um existe ainda, que é o Zen, e a Moema, a Batataria. Comecei a trabalhar com comunicação, apresentei um programa na TV Bandeirantes, depois comecei a apresentar um programa que não tinha nome na TV Bahia, em fase de teste, depois virou o Mosaico Baiano, que eu apresentei por 14 anos, e saí agora no início de 2021. A televisão sofre uma grande modificação no cenário das novas mídias, e em 2012, quando eu tinha encerrado minha atividade noturna de bares e restaurantes, eu vendia os restaurantes, eu senti a necessidade de voltar a estudar. Eu tenho um irmão que é advogado, Marcelo Timbó, o do Batifum, que toca muito em Alagoinhas também, inclusive. E Marcelo sempre falava aquelas coisas lá do direito e dizia que era assim, não deveria ser assado. E advogado entende das coisas, né? Ou acha que entende das coisas. E eu ficava com aquela coisa, falei, rapaz, eu preciso compreender como é que isso funciona. Já tinha levado algumas pedaladas trabalhistas, algumas pedaladas fiscais, alguns problemas da vida como um todo, que é o que o direito tenta resolver, e fui fazer, ingressei na Católica
em 2012, me formei em 2017, fui laureado como o melhor aluno da minha turma, do meu ano, né? Tinha uma Laura lá não sei se você conhece essa Laura Fagner, JJ Seabra, da Católica, que eles não davam há muito tempo, aí Conheço. ressuscitaram, David não me contou nada, e aí no último ato da colação do grau, ele me presenteou com essa honraria, e ato contínuo eu virei professor da universidade, e antes mesmo de terminar o curso, como eu já era médico, eu fiz a pós-graduação em Direito Médico da Católica, que é uma pós-graduação pioneira no Norte-Nordeste, né? Ela já está na 8ª turma, que hoje eu sou coordenador, inclusive, dessa pós-graduação, e eu terminei a pós-graduação antes mesmo de me formar. Então, quando eu me formei em Direito, eu já sabia o que eu ia fazer, que era esse danado desse Direito Médico. E aí, só explicando para quem está do outro da tela, que não sabe exatamente qual é o objeto do Direito Médico, essa é uma discussão ainda doutrinária importante. Genival Veloso de França, que foi o primeiro autor brasileiro a tratar desse termo, trazer à lumen esse neologismo direito médico em seu livro homônimo, ele entendia, e entende até hoje, porque o livro continua sendo publicado, o professor Genival Veloso de França, que é médico e bacharel em Direito, está vivo e ainda continua trabalhando, já tem uma idade bem avançada, mas continua trabalhando, e na perspectiva dele seria o conjunto de normas atinentes à profissão médica. Então, o direito médico seria o ramo jurídico que estudaria as normas atinentes à profissão médica. Essa é uma perspectiva positivista, que toma a norma posta como objeto do direito. E aí, o nosso atual cenário jurídico já é pós-positivista. E aí, sobretudo por influência de Carlos Costa, de professor Miguel Reale, com a sua teoria tridimensional do direito. Quem é estudante de direito aqui passou pela teoria do direito, com certeza se debruçou sobre a obra de professor Miguel Reale, de maneira que não só ele, mas inúmeros outros pensadores, Robert Alexi, Dworkin, fazem essa virada do direito para além da norma e colocam o foco não na norma posta, mas na relação jurídica. Então, em meu livro que trata de direito médico, eu faço esse corte epistemológico, trazendo o direito médico não para as normas atinentes à profissão médica, mas para a relação jurídica estabelecida entre o paciente e o médico em um dado momento, que os alemães chamam de Behandlungsvertrag, que é contrato de tratamento. A gente não tem essa figura contratual posta aqui no Brasil ainda, inclusive eu tenho um projeto de lei para que isso seja positivado finalmente aqui no Brasil. Enderecei a uma deputada federal tem mais ou menos um mês isso, viu, professor Fagner? Espero que a gente consiga levar isso adiante. Mas na Alemanha também é muito recente. Veja, a lei para a melhoria dos direitos dos pacientes que trouxe à lume o contrato de tratamento na Alemanha é de 2013, é algo muito recente, né? Então, mas aqui a gente não tem ainda essa lei. E esse ramo jurídico que a gente... Vou fazer pós-graduação em Direito Médico. Professor Timbó é especialista em Direito Médico. Na verdade, quando a gente fala isso, a gente está falando que o sujeito ele é especialista em Direito Médico, no sentido da relação paciente-médico, mas também ele estuda o direito da saúde, que é a prestação jurisdicional da saúde, seja ela em face da iniciativa privada, né, da operadora de saúde, ou seja ela em face do governo, né, para que seja cumprido aquele comando constitucional do artigo 196, que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, e também as questões bioéticas. Então, a gente tem esse tripé no direito médico, só para a gente situar o que é essa criança que está nascendo no Brasil, né? É o ramo jurídico que estuda a relação entre o paciente e o médico num dado momento, que é o contrato de tratamento, ou seja, um ato terapêutico ou diagnóstico, e todas as relações que gravitam essa relação fonte, mas que só existem em função dela. A relação do paciente com o plano de saúde, a relação do médico com o hospital, do hospital com o SUS, e assim sucessivamente. Então, a gente tem 3 campos de atuação. O direito médico em sentido estrito, que trata da judicialização da medicina, que é exatamente isso que o professor Fagner falou logo no início, uma eventual ação de reparação de danos morais materiais na esfera civil, uma eventual ação criminal em face de um erro médico ou de um profissional da saúde, não é só médico, né? Tem os dentistas, o fisioterapeuta, a enfermagem, a equipe de tratamento como um todo, né? E a gente tem
ainda a possibilidade da judicialização, entre aspas, porque não é justiça, mas da ação administrativa em face dos conselhos respectivos, porque o médico ele tem que seguir a norma do Conselho Federal de Medicina, o dentista ele tem que seguir a norma do Conselho Federal de Odontologia e assim sucessivamente. Então, na judicialização da medicina, a gente tem 3 possibilidades. Por um mesmo fato, um médico pode sofrer uma ação na esfera civil, na esfera criminal e na esfera administrativa. No direito da saúde, né, que é outra coluna do direito médico em sentido amplo, a gente tem as questões de judicialização, de prestação jurisdicional da saúde. Grande volume de ações envolvendo a prestação jurisdicional pelo poder público e pela iniciativa privada. E as questões bioéticas, que a bioética eu diria que é o ramo da filosofia, seria uma metaciência, surgida com a emancipação do paciente, na perspectiva de ser sujeitos de direito com dignidade, e surgiu muito recentemente também, só a partir de 1945, na verdade 1948, 49, ali com o Código de Nuremberg, no pós-guerra. E aí veio a lume em toda a perspectiva dos experimentos que estavam acontecendo com os pacientes no nazismo, e não só na Alemanha nazista do Terceiro Reich, mas nos Estados Unidos também. Tem um estudo famoso chamado Tuskegee Case, que é uma cidade de Tuskegee, aconteceu na cidade de Tuskegee, no Alabama, no qual 400 negros sifilíticos foram deixados à própria sorte, participando de um ensaio científico pago pelo governo norte-americano, e naquele tempo já existia a cura para a sífilis, era só uma dose de penicilina, que foi descoberta em 1927, mas eles deixaram os negros sem tratamento, e aí tem uma questão racial envolvida nesse experimento, que marcou, tem até inclusive um filme na internet, coloquem aí Cobaias e assistam, o nome em inglês é Miss Evers Boys, mas a tradução para o português ficou Cobaias, é muito interessante, e eles fizeram esse experimento, não disseram para os pacientes que tinham a cura, para ver a evolução da sífilis até o seu quadro de sífilis terciária com as lesões cerebrais. Então, vários estudos pipocaram ao longo do mundo nessa mesma dinâmica, estudos em Nova York que deixavam as criancinhas com algum grau de déficit mental, injetando células cancerígenas para ver como o câncer evoluía dentro dessas crianças. Então, a bioética surgiu nesse momento de, a gente precisa controlar a ciência. Né? Depois, inclusive, da bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki, beleza, a gente domina a energia nuclear, a energia atômica, mas como é que a gente está usando isso? Como é que a gente deve usar isso? E a bioética é essa metateoria que serve para a gente fundamentar as decisões no direito médico e no direito da saúde. E aí aconteceu toda uma virada copérnica, professor Fagner, porque o direito era positivista, a medicina era positivista também. Essa medicina positivista do século passado, até a década de 70, 80, mais ou menos, o paciente era um mero número de prontuário. O paciente era um mero órgão doente. Sabe aquela história do vamos ali evoluir a hepatite do leito 13? Era assim que o paciente era tratado. Nesse movimento de emancipação, e é aí que surge a bioética, o princípio da beneficência médica, que é essa perspectiva de o médico é o detentor do saber, eu sei o que é o melhor para o paciente, que degenera num paternalismo, né? O paternalismo é a beneficência médica exagerada, prejudicada, começou a sofrer um abalo pela ascensão do princípio do respeito à autonomia do paciente. Princípio do respeito à autonomia do paciente. É daí que surge a necessidade atual de você colher um consentimento informado. É daí que surge o dispositivo no Código Civil, no artigo 15, que diz ninguém é obrigado a submeter a qualquer tratamento cirúrgico com risco de vida contrário à sua vontade. Então, nesse movimento, o médico, que era um deus, que dificilmente era acionado e muito mais raramente era condenado por um eventual erro médico, e médico erra, sempre errou, a falibilidade é algo da condição humana, houve uma modificação paradigmática. A partir de que o paciente se emancipa, isso tem uma relação também com a modificação do direito,
que a gente sofreu aqui no Brasil, sobretudo na década de 90, com a modificação e as possibilidades processuais de inversão do ônus da prova, toda a facilidade da gratuidade e justiça. Houve uma modificação que contribuiu para a emancipação do paciente, e aí a gente pode derivar em várias discussões: judicialização da medicina, afastamento das partes, securitização da atividade médica, e tudo isso é conversa para o direito médico. Mas aí, fazendo um recorte especificamente para a nossa pandemia, o que aconteceu em 2020? Em 2020, com o advento da pandemia da Covid-19, começou no final de 2019, mas aqui no Brasil a gente só entrou na pandemia. Aliás, a gente tem muita sorte, Deus realmente é brasileiro, porque ele deixa a gente por último para saber das notícias, né? Se a gente aproveitasse bem, tivesse aproveitado bem a experiência europeia com a pandemia, porque a gente estava sempre um mês e meio atrás dos eventos que aconteciam na Europa, a gente poderia ter caminhado muito melhor do que a gente caminhou, e a gente não precisava ter 250 mil mortos, como a gente completou essa semana. No início da pandemia foi editada uma lei ordinária federal, a Lei 13.979, que foi a lei do enfrentamento da pandemia, professor Fagner, que subverteu toda essa perspectiva de autonomia do paciente. Veja como o direito é bonito, né? Veja como o direito ele é. Ele persegue o fato social, ele chega geralmente depois, mas a autonomia do paciente vinha ganhando muito para a beneficência médica, aí vem uma pandemia e muda o jogo, e uma lei ordinária federal que vira e diz assim: olha, paciente, a despeito de toda a autonomia que você tem, para enfrentar a pandemia, você pode ser submetido a tratamento compulsório, você pode ser submetido à internação compulsória, você pode ser submetido a um exame complementar, desde que ele tenha relação com o enfrentamento da Covid-19. E aí teve aquele caso, não sei se vocês acompanharam, do empresário de São Paulo que veio aqui para Trancoso, no sul da Bahia, e contaminou todos os funcionários da sua casa. Teve aquele caso do cidadão lá em Brasília, que se negou, saiu do hospital, contaminou a esposa. E por que teve essa modificação, doutor Pedro, professor Fagner, todo mundo que está aí me escutando? Porque a saúde, ela não pode ser vista apenas, isso é muito importante, se esse recado eu conseguir passar hoje aqui, eu estou satisfeito. A saúde, ela não pode ser vista apenas como a saúde na perspectiva individual, individualista. Está lá no artigo 2º da Lei 13.842 de 2013, a Lei do Ato Médico, que diz o seguinte: o objeto da saúde o objeto da medicina, é a promoção da saúde do indivíduo e das coletividades, que é uma reprodução do que tem no Código de Ética Médica desde a década de 80, os princípios fundamentais número 1 e 2. Qual é a tarefa da medicina? Não é ser uma mercância, não é ser um mercado, porque o bem jurídico envolvido é um bem jurídico muito especial, que é a saúde do indivíduo e das coletividades. E é em função da coletividade, é para evitar um colapso que, infelizmente, está se avizinhando. Eu achei que isso não ia acontecer, mas se eu puder profetizar hoje aqui, eu tenho uma notícia ruim para dar para vocês. A gente terá os próximos 15 dias, os piores 15 dias da pandemia, da Covid-19, porque a preocupação e a efetivação das políticas públicas e do comportamento da população também, para com esse segundo aspecto, que é a saúde coletiva, não foi a contento. A própria utilização da máscara, professor Fagner, as pessoas têm a ideia de que a máscara é para autoproteção, para que a pessoa não pegue a Covid-19. Não é. Epidemiologicamente falando, o uso da máscara é para que não haja um aumento, uma dissipação, uma propagação do vírus. Não é para proteger você, é para você proteger a coletividade. Se você não quer se submeter a um tratamento, beleza, não tem problema nenhum, respeito à autonomia. Só que nesse caso, o seu comportamento inadequado, irresponsável, negligente, imprudente, pode lesionar toda a comunidade. E aí qual é o grande problema de uma pandemia? Porque desculpe aqui colocar entre aspas, não são só as pessoas que vão morrer de Covid-19. É porque o sistema de saúde entra em colapso e todos os outros tratamentos que serão oferecidos,
eles vão ficar prejudicados. E aí pense, todo mundo que precisa de um tratamento de saúde não tem acesso. Simplesmente não tem acesso. Porque um paciente de Covid-19, ele vai ocupar pelo menos 15 a 20 dias de um UTI. E dessa nova cepa, ele ocupa mais, são 30 dias, 40 dias. E aquele paciente que precisava de uma cirurgia cardíaca? E aquele paciente que precisava da UTI porque teve um trauma no acidente de trânsito? Então, é essa perspectiva coletiva que está no cerne da Lei 13.979. E aí, como eu falei de relação, o direito médico em sentido estrito estuda a relação paciente-médico. No que tange a relação direta entre o paciente e o médico, duas coisas aconteceram. Já me aproximando aqui do finalzinho dessa minha introdução, porque eu já tenho 20 minutos falando e eu já estou achando demais. Mas tem duas coisas. A primeira foi o advento da possibilidade da telemedicina, que era algo que no Brasil vinha sendo adiado. Em 2018, o Conselho Federal de Medicina até editou uma resolução nesse sentido, mas um mês depois ele revogou, porque teve uma grande movimentação em função de algumas inadequações da resolução. E qual é o problema da telemedicina? Porque a medicina, ela é feita basicamente com duas coisas, a relação paciente-médico. Com uma anamnese, que é a entrevista que o médico faz, né? Quando o paciente chega ali no médico, ele pergunta: olá, doutor fulano, tudo bem? Boa noite, como é o seu nome? O senhor já sentiu, está sentindo o quê? Na sua família tem alguém com hipertensão, com diabetes? O senhor já teve alguma doença? Essas perguntas que ele faz se chama anamnese, a entrevista, que é seguida diretamente de um exame físico. Vai palpar o paciente, vai ver as pálpebras, vai auscultar. Perdi minha conexão? Fui e voltei? Voltou. Voltei. Travou, mas eu voltei. Não sei se foi minha internet aqui. Mas eu parei na anamnese, né? Pronto. Essa anamnese ela é seguida de um exame físico, no qual o médico vai examinar efetivamente o paciente. O problema é que com a telemedicina, o atendimento através do ecrã, essa segunda parte, que é o exame físico, ela fica prejudicada. O médico pode até ver algumas coisas através da tela, mas ele não consegue palpar, ele não consegue auscultar. Entretanto, em função da necessidade do afastamento social, por causa da pandemia, ela veio à lume também com a Lei 13.989. Na verdade, o Ministério da Saúde já tinha soltado uma portaria, a 467, ainda com o então ministro Mandetta, que saudade de Mandetta, dizendo que, olha o seguinte, sinto muito, CFM, mas se você não fizer, eu vou fazer. E ele soltou uma portaria permitindo com que houvesse, e nesse momento temos a possibilidade dos atendimentos via telemedicina, que traz uma série de questões bioéticas e de direito médico para serem discutidas. Questão de prontuário, questão de sigilo das informações do paciente, sobretudo agora com a LGPD. E uma outra coisa, duas coisas principais aconteceram na relação paciente-médico. Primeiro, a telemedicina, e uma outra coisa foi que os médicos, assim como todos nós, que estamos aqui na frente da tela, foram para a frente do computador, foram para as redes sociais e começaram a anunciar os seus serviços, muito mais do que anunciavam, incorrendo em uma série de ilícitos éticos no que tange a propaganda e a publicidade médica. E aí a gente viu alguns médicos prometendo soro da Covid-19, não sei se vocês acompanharam isso, mas teve um médico daqui de Salvador que teve o exercício da medicina suspenso de forma cautelar, porque ele tratou do soro da imunidade para a Covid-19, não foi só aqui na Bahia, aconteceu em São Paulo e em outros lugares, sem falar nas prescrições envolvendo cloroquina, envolvendo ivermectina, envolvendo uma série de medicações que não tem comprovação científica. E aí eu quero fazer um corte muito claro aqui, só para terminar essa fala minha inicial, viu, professor Fagner? Não é que o médico não possa usar a cloroquina, a ivermectina, a azitromicina ou qualquer substância dessa na lida com o paciente. Ele pode.
desde que ele o faça com o consentimento informado, livre, esclarecido, informando ao paciente, no caso concreto, que essas medicações têm essas possibilidades de efeitos adversos, e no caso do paciente, o médico analisando, ele efetivamente pode tomar. Não vai ter uma arritmia, não vai ter uma hepatite medicamentosa. Qual o problema? E aí eu chego na questão da propaganda médica. O problema de você ir para a rede social e dizer que a cloroquina funciona, ou quando um político, ou quando qualquer personalidade tem uma expressão fala isso é um grave problema, porque leva a população ao incentivo de utilização irrestrita de uma medicação que a gente não sabe que pode fazer mais mal do que bem, a depender do caso concreto. Repito, as duas medicações, tanto cloroquina quanto ivermectina, tiveram realmente efeito in vitro no laboratório. Às vezes, quando a ivermectina foi numa dose 5 vezes maior do que a dose tolerável pelo organismo humano. Então, não é de você ter um experimento in vitro que ele funcione em vivo, tem uma distância muito grande. Então, eu acho que esses 2 pontos foram centrais. A utilização, a possibilidade de utilização e de atendimento através da tela, que eu espero que ela permaneça, desde que tenha uma regulamentação adequada. E segundo, as notícias e a propaganda sobre determinados tipos de tratamento que efetivamente não tem comprovação científica. Professor, eu falei 26 minutos, eu acho que já está bom para a gente eventualmente abrir para eventuais perguntas. Eu estou vendo que vocês estão anotando alguma coisa aí, eu não sei se é dúvida, eu não sei se é algum comentário, mas eu queria, antes de haver a eventual pergunta, agradecer aqui a todo mundo que está aqui, a Vanessa, Cauê, já sei, são 70 pessoas, Noemi, Stephanie, Luciana, Grazi, Tauane, Maria da Glória, Solange Maria, parabéns, doutor, obrigado pela sua participação, gentileza sua, viu, Solange, Janile, Cabula 100% Unidos, Rei e todos os outros que estão aqui. Professor, estou à sua disposição. Professor Timbó, que maravilha, né? Que palestra tão rica, que manifestação perfeita exatamente nesse momento. E, na verdade, eu posso dizer que na acepção real da palavra foi uma magna aula, porque foi uma verdadeira aula de direito. E eu estava a observar e atento às suas considerações e percebi o quão rica tem sido a sua contribuição nesse segmento. Não, eu estava vendo aqui, primeiro, com uma obra jurídica sobre o tema, né? Então, de fato, figura na condição de doutrinador, alguém que contribui com as suas reflexões para a sociedade, para a comunidade. Vejo que não se contentou com isso e ainda continua a contribuir na medida em que apresenta um projeto de lei. Veja aqui que interessante. Por outro lado, a sua apresentação hoje foi importante também para desmistificar, né, essas dúvidas que se tem sobre a área do direito médico e, ao mesmo tempo, apresentar, né? E toca num ponto que eu acho interessante, que eu sempre alerto a todos os discentes e aqueles que versam, né, que tratam no dia a dia do direito, que é a questão da interdisciplinariedade. Veja, o direito médico, ele se descortina como uma área nova, porém, altamente relacionado com o direito administrativo, por via dos processos administrativos que são discutidos no CREMEB e também na odontologia. Veja, que ele tem uma linha muito próxima com o direito civil, haja vista a discussão sobre responsabilidade civil, o direito também criminal, pela própria atuação do médico, né, eventual erro médico, que tem uma discussão também ampla nesse contexto, uma relação muito estreita com o consumidor, se não me engano, acho que é o artigo 14 do CDC, que versa exatamente sobre aquilo que versa na relação de prestação de serviço, e nesse ponto tem um pouquinho de semelhança com a atuação
do advogado, que também é um mero prestador de serviço, tem uma relação também estreita nesse sentido, vejo que aí nós já nos deparamos com várias perspectivas. Plano de saúde, cobertura, negativa de realização de procedimento, negativa de autorização para utilização de medicamento. Veja o quanto questão de políticas públicas na área de saúde. Veja que existe uma alta discussão no direito constitucional quando se fala do ativismo judicial, justamente pelo dever do Estado de custear exatamente tratamentos médicos que são de custo elevadíssimo, até mesmo em outros países. Então, tem uma discussão que se fala assim, olha, ao mesmo tempo que o Estado direciona tantos recursos para alguém se tratar no exterior, ele deixa de acolher não sei tantos pacientes que também precisam, né? E ao mesmo tempo são tratamentos mais baratos. Veja que o quanto o direito médico vai apresentando em termos de possibilidades de atuação, né? Então, foi muito importante essa sua reflexão, que foi uma reflexão profunda, a exemplo de questões metajurídicas que foram trazidas aqui, a ética no segmento médico, né? Tantas outras reflexões sobre a bioética, né? Muito importante. Então, veja que nós, de fato, ficamos realmente encantados com a sua explanação, porque é uma explanação esclarecedora e altamente atualizada. Veja, por exemplo, a questão da telemedicina, enquanto a necessidade de atualização de todos se adaptarem a uma realidade imposta por uma questão realmente de pandemia. E nós, professores e alunos, hoje vivemos a realidade, abre aspas, da teleaula. Exatamente. Então, a gente vai, com tudo isso que foi apresentado por ti, né, abrindo um leque de, digamos assim, pensamentos, reflexões em nossas mentes com relação a isso. Quando falaste da autonomia do paciente associada ao paternalismo, já me veio a ideia, algo que é recorrente na discussão do direito e da medicina, que é a questão da eutanásia, que é outro ponto de partida também relacionado aí ao direito médico. Então, veja o quanto que foi importante a sua participação hoje aqui conosco, na nossa aula magna, o quanto que ficamos honrados, né? É uma grande satisfação revê-lo, né? Dessa vez através da forma virtual, mas eu queria agora, né, dentro da proposta sugerida, abrir para aqueles que querem encaminhar alguma dúvida, mas antes de mais nada, realizo aqui os meus cumprimentos ao Dr. Gomes, né, o mantenedor na nossa instituição, aquele que apostou de fato nesse projeto, né, um projeto de êxito, de sucesso, e o nosso curso de Direito aí vem despontando com todas essas questões positivas. Então, tem algum visionário lá atrás, e falou assim, olha, vou apostar em um curso de Direito, vou apostar nessa equipe. Então, inclusive, eu chamo até o Dr. Gomes aqui para que nos brinde aí com alguma reflexão, também faça a honra da casa. Doutor Gomes. Boa noite a todos e a todas, né? Em especial ao nosso convidado, o doutor Timbó, né? Um homem de sabedoria invejável, por que não dizer assim, né? A abertura dele, o leque de conhecimento dele em duas áreas importantíssimas, a área jurídica e a área médica, deixa qualquer um boquiaberta, né? Eu concordo com tudo que foi dito, eu só tenho um ponto de vista e espero que isso possa servir para a próxima obra do nobre professor, né? Eu acho que a relação do paciente nunca poderá ser tratado como algo de defesa do consumidor. Porque a educação é direito de todos, saúde é direito de todos, e assim sucessivamente. Então, a partir do momento
que a gente passa uma esponja e acha que a relação é mera relação de consumo e que é uma atividade delegada e o cara vai ser obrigado a fazer, ou seja, o hospital atender, o plano atender e assim sucessivamente, a gente está colocando num segundo plano a verdadeira identidade do cidadão. Ele não está sendo cidadão. Eu acho que isso é algo que teria que sair do Código do Consumidor. Isso poderia ser tratado até no juizado, né? Ou no juizado de pequenas causas, não do consumidor, né? Porque caberia aí uma ação combinatória ou uma obrigação de fazer, entendeu? Mas relação de consumo, eu entendo que não. Por quê? Porque essa prestação de serviço, ela já está garantida constitucionalmente. Ela é nossa, ela é de todos, em especial aos menos aquinhoados, aqueles que vivem na periferia, que ganham um salário mínimo, que vivem abaixo disso. Então, a partir do momento que o cara vai para a justiça na condição de cidadão e é tratado como mero consumidor no juizado de pequenas causas, fica completamente, entendeu, fora de propósito a verdadeira relação de cidadão dele com o Estado. Essa é a única observação que eu tenho a fazer, porém, do ponto de vista trivial, que todos enxergam por esses olhos que o nobre professor colocou e que quase todo mundo coloca, a apresentação foi perfeita. Entendeu? Vossa Excelência tem o dom da palavra, se comunica como poucos, né? Eu só tenho essa observação, eu acho que a relação não é de consumo. Mas, no mais, perfeito, perfeito, Vossa Excelência está de parabéns. Eu acho que o nosso alunado teve uma oportunidade ímpar de ouvir palavras tão sábias, entendeu? Conceitos tão maravilhosos de um jovem como você, entendeu? Chamo de jovem porque eu sou bem mais velho que você, né? Um jovem como você. E eu gostaria de ter a oportunidade de depois conversar com os nossos alunos na sala de aula o desdobramento disso. O que é que eu acho como advogado? Eu tenho 40 anos de advocacia. Eu sou um simples mestre em direito que ainda vou apresentar a tese. Depois de velho, eu resolvi voltar a estudar, né? Mas eu tenho 40 anos de advocacia. Tudo que eu devo, tudo que eu tenho, abaixo de Deus, eu devo à advocacia. Então, eu tenho uma certa experiência que me autoriza esse ponto de vista, né? E essa é a colocação que eu gostaria de fazer. Repito, sem menosprezar, sem menoscabar, em absoluto, qualquer palavra que foi colocada por Vossa Excelência. São palavras sábias, são palavras que você só lê em raros livros, até porque é um assunto muito vago, é um assunto que está ganhando agora corpo no Brasil, e Vossa Excelência, com muita felicidade, está se antecipando a isso. Meus parabéns, meus respeitos. Muito obrigado, professor Wagner, por ter trazido até o público da FATEC, e, evidentemente, o público de Alagoinhas e demais pessoas convidadas a assistir, que eu sei que tem mais de 200 pessoas aí assistindo, né? A presença do Dr. Timbó na nossa cidade. Esperamos, inclusive, contar com novas apresentações, assim, se tiver uma vaguinha na sua agenda, será maravilhoso. Meu muito obrigado de coração. Doutor Gomes, eu que agradeço as palavras. Eu não sei nem se era o momento de eu falar agora do Fagner, mas me permita agradecer. Para mim é uma grande satisfação estar aqui. Eu só fiquei sentido porque não vi seu rosto através da câmera que está aí fechada, mas isso é até um bom motivo. Opa, aí, tudo bem, doutor Gomes? É até um bom motivo para lhe conhecer pessoalmente quando eu for em Alagoinhas e isso tudo passar. Mas eu queria dizer que eu tenho uma grata satisfação de concordar em gênero, número e grau com sua observação. Inclusive, esse livro que você profetizou, eu já escrevi. É justamente esse livro do contrato de tratamento no direito brasileiro, que eu, do início ao fim, trato exatamente da natureza jurídica da relação e pela inaplicabilidade, pela incoerência que é você reduzir a relação paciente-médico a uma relação de consumo por uma série de motivos. Eu abordo questões ontológicas, eu abordo questões processuais, eu abordo questões de direito comparado, eu abordo questões de conhecimento vulgar, né? Quanto vale a sua saúde? Tem preço a saúde? É uma mercadoria como outra qualquer? Então, eu faço analogia, inclusive, com a própria
relação advogado-cliente que não é tratado pela jurisprudência superior nem nos tribunais como sendo de consumo, que não deve ser, na minha opinião, porque não tem obrigação de resultado, apesar de que tem profissionais que prometem um resultado, ontologicamente ela não é de resultado. Assim o contrato de tratamento não tem como o médico garantir um resultado. E aí tem todo um afastamento da teoria do risco, que é o que justifica a base do CDC, né? A gente saiu de um Estatuto da Culpa, do Código Civil de 1916, que o senhor conheceu muito bem. Muito bem. Nós, pois é, e vimos para um estatuto objetivista, pautado na teoria do risco, a partir de 1990, e isso foi ratificado com o Código Civil de 2002. E para mim fica muito claro isso, doutor Gomes, que nunca foi, não é e não pode ser. E veja a gravidade disso, Quando o judiciário, que é a boca da lei, né, que diz o que é o direito, o que deve ser o direito, a esfera normativa da dogmática jurídica, Alex diz, quem é que diz o direito no final das contas? É o judiciário. Não tem. O legislativo pode fazer, a gente pode querer interpretar, a gente pode peticionar, mas quem diz no final das contas é o judiciário. Quando esse órgão, esse sujeito que diz o direito vira e bate um carimbo assim, essa é uma relação de consumo, o que vai para a cabeça do médico? Opa, eu sou um mercador da saúde. Eu posso fazer publicidade de qualquer coisa, eu posso prometer resultado. Né? Me solte. Né? Se eu sou um mercador da saúde, não é o judiciário que está dizendo que eu sou um mercador da saúde? Por que eu não vou prometer, mostrar ao paciente antes e depois? Por que eu não vou mercantilizar? Por que eu não vou fazer um cartão de desconto? Por que eu não vou fazer um consórcio da prótese mamária? Porque o bem jurídico envolvido não é uma mercadoria como outra qualquer. E não, eu até, doutor Gomes, entendo que era razoável por uma questão processual meramente até 2015, 2016. Só que com o advento do novo Código de Processo Civil, a distribuição dinâmica do ônus da prova foi para o 373, parágrafo 1º, você não precisa mais do artigo 6º e 6º do CDC. Então está tudo resolvido fora do CDC. Porque qual é o grande problema do CDC? Ele não tem uma regra sequer material da relação paciente-médico. Ele não é um diploma adequado. Né? Se você for procurar lá, consentimento informado, você não vai achar no CDC. Prontuário, você não vai achar no CDC. Se a gente digitar paciente ou médico, você não acha no CDC, porque ele é para o fornecedor, para o varejo. Ele tem uma grande aplicabilidade. Eu acho, inclusive, que o CDC é a lei ordinária federal mais importante que a gente tem. Agora, ela não é, e é exatamente isso que eu trato no projeto de lei que eu mencionei mais cedo, não sei se o senhor estava na sala nesse momento, não. Eu entreguei ele para uma deputada federal, e a ideia, o primeiro artigo dele é exatamente dizendo, olha, essa não é uma relação de consumo. E a ideia é que seja colocado dentro do Código Civil um microsistema jurídico, como aconteceu na Alemanha, tipificando ali em 8 artigos essa relação, trazendo as questões de prontuário, as questões de consentimento informado, as questões de inversão do ônus da prova, e dando os direitos e deveres efetivamente para as duas partes, porque é uma relação contratual. Isso não há que discutir. Né? E detalhe, tanto o Código Civil como o Código de Processo Civil tem suas legislações esparsas, tem os próprios artigos nele bem articulados, que albergam toda essa situação, sem necessidade de você pongar no Código de Defesa do Consumidor, entendeu? E esconder, isso é uma questão até política, e esconder a verdadeira realidade, entendeu, do cidadão. O cara só é cidadão quando ele exerce suas prerrogativas na sua plenitude. Verdade. E isso, você transformar o cara em mercadoria, entendeu? Isso que é o que acontece, exato, que é o que as operadoras de saúde tentam fazer. Né? Quando a operadora de saúde nega um tratamento, nega glosa alguma coisa, é porque ela está... Qual é o objetivo da operadora? Lucrar, no final das contas. Mas exatamente. Esse não pode ser o objetivo do médico. O objetivo do médico tem que ser a atenção da saúde e das coletividades. Para não falar muito, para não tomar o precioso tempo de vocês, eu só quero lhe provar, viu, Fagner? Depois você me passa o endereço para o qual eu possa mandar o livro, que aí eu vou querer a leitura qualificada de Dr. Gomes sobre essa proposta de modificação que ele me provocou, falou, quero que você escreva, eu já escrevi, eu vou mandar... Não, tranquilo, farei com o maior prazer, eu gosto muito de escrever, entendeu? E tenho uma facilidade muito grande em escrever, eu tenho certeza que você vai gostar. Pode mandar o material que eu vou escrever. Vou mandar o livro. Não, eu vou mandar o livro para você. O livro seria o maior prazer.
Pode pegar o endereço da FATEC aí com o Wagner, entendeu? E vai chegar em minha mão. Meu e-mail, drgomes@terra.com.br. Meu telefone particular com o Zap é 759-8141-7664. Que aí vai ficar gravado esse nosso bate-papo, esse nossa aula magna. Você pode depois rever isso aí. Mas o Wagner sabe meu telefone, meu endereço, sabe tudo. Esses caras sabem de tudo. Além de direito, em especial constitucional, eles sabem de tudo. Eu pego com ele. Obrigado. Obrigado, doutor. Vontade sua. Mas eu vou, sim, encaminhar o teu contato para o professor Timbó, também disponibilizar o endereço, né? Eu sei que o bom da realização desses eventos é também perceber os frutos que são gerados, né, no próprio evento. Então, aqui, nós já, digamos assim, ficamos contentes com o próprio debate que se gerou aqui, né? Com as suas reflexões, doutor Gomes, e de outra maneira aqui, também o professor Timbó pautando em cima disso, né? Em cima daquilo que foi trazido. Então, de fato, o nosso evento fica mais rico ainda. Obrigado, professor. Muito obrigado. Esse é um ponto central, professor Wagner. Tem várias questões importantes, mas eu acho que esse enquadramento aí que o doutor Gomes mencionou realmente é algo que precisa ser resolvido, né? Tem duas possibilidades, ou o judiciário entende, e aí tem grandes doutrinadores que veja, eu não sou pai dessa criança não, viu? Tem muita gente que já diz isso, não deve ser de consumo. Eu só fiz acumular um pouco mais de conteúdo dentro dessa perspectiva e expandir um pouco. Mas o professor Miguel Kfouri Neto já dizia isso no início do século, né? Desembargador. Rapaz, do Paraná. Eu já fui censurado por causa disso, até em mesa de audiência. Eu me limitei a esboçar um sorriso, entendeu? E dizer aos presentes, olha, eu sinto muito, nós somos diferentes, né? Eu aconselho você a ir à fonte, procure os clássicos, e você vai ver que esses alunos de apostila, entendeu? Eu digo, rapaz, lê o clássico. Tudo vem do clássico. Lê o clássico, velho. Então, na minha época não tinha esse negócio. Não tinha nem copiadora. Você tinha que ler. Você tinha que ir para a biblioteca para você ler. Então, hoje, infelizmente, as facilidades da internet, né, terminou por, abra as aspas aí, né, prostituir, certo? A mente humana. Você vê que hoje você não lembra do telefone do cara que você era seu amigo. Você tem que olhar na sua agenda eletrônica. E isso não é um privilégio seu, não. Todo mundo. Eu não sei de qual o telefone da minha mulher. É um negócio impressionante. Então, infelizmente, tem esse lado ruim, né? Você não exercita a mente, vai e tal. Você aprende a deletar, né? E você só armazena aquilo que efetivamente lhe interessa. O que não foi importante, tchau. Essa que é a verdade. Mas é isso aí, gente. Eu também vou parar de falar, porque eu falo pelos cotovelos, né? E eu vou deixar que os demais presentes também se pronunciem. Vou ficar só aqui na escuta. Já que a pauta foi exatamente sobre essa questão da responsabilização, né, da incidência ou não do CDC, veja, professor Timbó, que eu estou curioso, na verdade, aqui é uma provocação mesmo, com relação a essa questão do afastamento, porque nós temos duas vias, né, quando a gente pensa sobre a questão da responsabilidade. Uma que é a questão assim muito clara, que o médico ele deve utilizar tudo aquilo que, digamos assim, for considerado mais apropriado ou um procedimento mais adequado, dentro, claro, da sua autonomia, da sua perspectiva de escolhas, né, que são escolhas técnicas. Então, eu digo assim, uma coisa é você realizar um tratamento cirúrgico, pontual, altamente necessário. Então, você tem aí o papel do médico enquanto uma atividade, digamos assim, meio. Isso aí é muito claro. Claro que, ainda que, quando ele é procurado, né, e além do meio, existe uma expectativa em torno daquilo que se cria em torno de resultados.
algo muito evidente com relação a isso, e é muito comum nos dias de hoje, é a questão dos procedimentos estéticos. Porque é algo muito assim, olha, abre aspas, eu estou pagando para obter exatamente aquilo que eu espero. Claro que há um ajuste, há um acerto, um alinhamento entre médico e paciente nesse sentido. Então, assim, eu, enquanto um entusiasta do direito e também curioso e querendo saber um pouco mais da área médica aqui, e já que aceitaste o convite, uma oportunidade, né? Não única, mas um pouco rara, dada a sua agenda extensa, eu vou abusar mais um pouco aqui e te provocar nesse sentido, porque eu quero te escutar sobre essa temática aí. Eu vou falar de uma maneira o mais pragmática possível. Existe qual é o cenário que a gente tem hoje? Isso em função de parte da doutrina e em função da maioria da jurisprudência, né? Para quem não é do direito, a doutrina é o que os professores escrevem sobre o direito, e a jurisprudência são aquelas decisões dos tribunais, geralmente recorrentes, sobre uma mesma matéria em um determinado sentido. Essa doutrina de jurisprudência majoritária no Brasil entende que, regra geral, como você bem falou, professor Fagner, olha, é uma relação contratual, né, com uma obrigação de meios. O que é isso? O médico não tem como garantir que o paciente vai ficar curado num determinado tratamento. O que ele tem que fazer, a todo custo, é ser diligente, no sentido de empregar a melhor técnica possível, ao tempo do fato, né, o conhecimento médico à luz da arte médica, para que ele consiga desenvolver o tratamento adequado ou as opções de tratamento adequado junto com o paciente. O paciente tem voz ativa nesse processo. Só que esse judiciário, essa jurisprudência, entende que determinadas especialidades médicas, per si, só porque o cidadão é cirurgião plástico, só porque o cidadão é anestesista ou radiologista, isso varia, mas, regra geral, essas 3 especialidades são vistas como obrigação de meio. Esses, processualmente falando, teriam a inversão do ônus da prova, porque uma coisa é a característica material da relação, se é obrigação de meio de resultado, outra coisa é a consequência processual. Quando a relação desanda, tem um processo, inverte o ônus da prova. É o seguinte: se eu for acionar um cirurgião plástico porque ele cometeu um erro comigo, é ele, cirurgião plástico, de pronto, que tem que provar que foi ele que não errou. Essa é a ideia do judiciário. Só que aí, o saudoso ministro José de Aguiar Dias já dizia numa obra no final do século passado, num artigo de 30 e poucas páginas, o seguinte: nem que todo cirurgião plástico do mundo prometa um resultado, a medicina vai ser sempre de meio. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? A obrigação do médico, a toda evidência, ela é sempre de meios, nunca de resultado. É uma barbeiragem absurda dizer que a obrigação de qualquer um é de resultado. O que é que pode ocorrer no caso concreto? E é por isso que essa inversão do ônus da prova não pode ser ope legis na letra da lei, tem que ser ope iudicis. O juiz, no caso concreto, analisando se houve um erro, uma negligência grosseira, aqui é o que a gente chama em ré ipsa, né? A coisa fala por si, né? Pô, isso aí, meu irmão, a pessoa entrou para fazer uma cirurgia de mandíbula, saiu sem um braço, como foi um caso que me chamaram para advogar aqui em Salvador, isso aí a coisa fala por si. Meu irmão, prove você que não está errado, né? Se o cidadão faz um procedimento e não tem a formação adequada para aquilo, ele faz uma cirurgia de cabeça e pescoço, só que ele é um cirurgião geral, ou é um clínico, ou é um psiquiatra. Aí, até que você prove o contrário, foi a ausência de formação dele que gerou aquele dano, aquele dano moral que o paciente experimentou. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Sempre, na minha opinião, data máxima vem respeitando a opinião da ministra Nancy, de todos os ministros da cola da corte, a obrigação é sempre de meios. O que pode acontecer no caso concreto é haver a inversão do ônus da prova em função da conduta do médico. Esse médico aí, professor Fagner, que o senhor está dizendo, que pega a paciente e coloca assim, olha, a sua mama vai ficar desse jeito aqui, igual essa aqui que eu fiz da outra paciente. Obrigação de resultado. Na verdade, inversão do ônus da prova, né? Ele chamou para ele uma obrigação de resultado, que na verdade é a inversão do ônus da prova. Mas, ontologicamente falando,
Nem que ele queira, ele não tem como garantir o resultado. Ele é Deus. Isso depende da pele, isso depende de uma série de coisas. Essa senhora pode pegar uma infecção, essa senhora pode ter uma série de outras questões envolvendo o tratamento. Tudo pode acontecer. Em medicina é tudo e nada ao mesmo tempo, né? Eu tenho um irmão gêmeo, univitelino, mesma carga genética, viveu comigo no mesmo ambiente, na mesma família. Marcelo teve uma série de doenças que eu não tive. Como é que a gente explica isso? Doença infecto-contagiosa. Então, na medicina, não pode... Agora, se o cidadão se comportar errado no caso concreto, e aí os alemães, no BGB, já tipificaram isso, é por isso que a gente precisa de uma lei ordinária federal tratando do tema, e não ficar ao sabor da jurisprudência, não ficar ao sabor dos achismos, né? Lá eles disseram essas hipóteses, olha, cidadão não tem a formação, inverta-se o ônus da prova. Erro grosseiro, verossimilhança, inverta-se o ônus da prova. Se não tem consentimento formado, você não tem como provar, inverta-se o ônus da prova. Algumas possibilidades taxativas nas quais essas adequadas ao contrato de tratamento vai se inverter, mas a obrigação nunca é de resultado. E, claro, a gente tem que ter uma válvula aberta para que o juiz, no caso concreto, independentemente das hipóteses taxativas, possa dizer, doutor, esse dano aí, o senhor vai ter que provar que não foi um problema. O paciente é vulnerável nessa relação. Agora, a vulnerabilidade dele não é a vulnerabilidade de um consumidor que vai para o Google comprar uma lava-louça na Magazine Luiza. Não estou fazendo merchandising, não estou recebendo nada para fazer esse merchandising. Mas é diferente. Eu não vou procurar minha vaga na UTI da Covid-19 no Google, né? No Mercado Livre. Até queria ir lá e fazer minha busca, mas não. O bem jurídico é outro. Como os americanos dizem, o shopping da saúde é completamente distinto. Até nos Estados Unidos, doutor Gomes, já está que é a meca da consumerização de todas as relações, inclusive da relação paciente-médico, já está tendo um movimento contrário, no sentido de que, rapaz, a gente não pode mercantilizar esse setor, não, porque isso não dá certo. Os caras estão com 500 mil de pessoas mortas na pandemia. Isso é uma falência do sistema. O sistema mais caro do mundo. Mais caro do mundo. Eu fiz internato nos Estados Unidos 6 meses. Você chega lá no hospital, os caras pedem todos os exames, qualquer um. Se eu chegou com a dor abdominal, eles vão pedir tudo, sorologia de tudo, é ressonância magnética, é ultrassom, é radiografia, vai fazer endoscopia, você vai fazer tudo. É caro. Resolve? Não resolve. É todo mundo com medo da judicialização, com medo do punitive damages, as partes afastadas, uma contra a outra, porque está essa judicialização da medicina, porque tem a mercantilização. Agora lá, sabe o que eles fazem, professor Fábio? Lá tem outdoor de médico, venha comigo que você vai ficar a mulher mais bonita do mundo, prometendo mundos e fundos. Aí realmente é uma mercantilização que eu acho que é um caminho que a gente não deve seguir, e prestando atenção ao nosso posicionamento no STF, de dignidade da pessoa humana e de valorização, não é esse caminho que eu... Agora, essa questão, doutor Gomes, nunca chegou no STF. O Conselho Federal de Medicina nunca propôs uma DPF para dizer assim, eu já disse isso para o Conselho, falei, rapaz, vocês têm que propor uma DPF para dizer essa interpretação aí de que o CDC é aplicável à relação. Isso é conforme o telos, a ideia da Constituição, do bem jurídico que é a saúde, ou não é? Nunca foi feito. Então... Não existe um interesse prático, né? Não Exato. existe um interesse prático para isso, né? Infelizmente, não. E também essa criança está nascendo, né? É por isso que eu quero dizer para todo mundo que está aqui, até esse momento na nossa sala aqui, que é uma grande oportunidade o direito médico nessa quadra da história no Brasil, porque a gente está montando esse ramo jurídico. Nós temos uma pós de direito médico, professor. Ah, que beleza, me chame que eu vou dar aula lá. Eu costumo muito comparar o direito médico como que aconteceu no direito do trabalho no início do século XX, final do século XIX. O direito do trabalho era tratado dentro do direito civil. Inclusive, a cátedra de professor Orlando Gomes, que era civilista, foi em direito do trabalho. Então, aí teve aquela... Aí perceberam que, opa, essa locação de serviço aqui tem uma vulnerabilidade desse sujeito que é diferente das outras. Vamos criar normas, institutos jurídicos, uma doutrina particular para essa vulnerabilidade do empregado em face do empregador. E assim nasceu o direito do trabalho. O direito médico, eu acho que está nesse mesmo momento. Olha, tem uma vulnerabilidade
particular do paciente em face do médico, do contra... Aliás, a vulnerabilidade, eu acho, que é a maior de todas. Porque quando o cidadão tem a notícia de, olha, o senhor pode morrer. Meu irmão, eu faço tudo, assino tudo, compro tudo, pago o que não tenho, me diga aí, eu vou fazer. Então, essa vulnerabilidade tem que ser tratada de uma forma adequada e não com aproximação, né? Foram ali no diploma, na prateleira dos diplomas normativos, deixa eu ver o que serve aqui. Pegaram o CDC. O CDC cumpriu um bom papel durante um tempo, porque era o que tinha para resolver, mas a gente não precisa mais dele corroborando com a sua opinião, doutor Gomes. Obrigado. Foi um amante que não deu certo. Exatamente. Tem até uma pergunta aqui de Paulo Cardoso, não sei nem se eu posso... Onde entra o direito médico quando o profissional da área médica erra, já quem julga são os próprios para que chegue à justiça? Eu acho que eu entendi mais ou menos o que Paulo Cardoso quer dizer. No Conselho Regional de Medicina, como é que vai ser feita a justiça? Porque são os médicos que vão julgar o próprio erro profissional na esfera administrativa. Paulo, eu tenho aliás, minha principal atuação é administrativa dentro do Conselho, e eu lhe digo uma coisa, lá não passa a mão na cabeça, não. Pelo contrário, a ideia que a classe médica tem do Conselho Regional de Medicina e federal, e os regionais, isso se repete, é que eles são muito duros e muito rígidos. Eu acho que não, eu acho que está no ponto certo. Eles tentam só identificar, teve um erro, se teve um erro, doutor, o senhor aqui vai receber sua anotaçãozinha no prontuário, vai tomar sua censura pública, sua suspensão ou a cassação do seu diploma. Na esfera civil, a gente tem, pode ter, e aí as melhores obras destacam esse problema, mas não tem jeito, a gente tem que enfrentar ele, de que toda ação em erro médico, ela envolve necessariamente uma prova complexa, uma prova pericial, não tem jeito. Né? Se você está alegando que um especialista, um ortopedista errou na cirurgia, você tem que ter um médico, pelo menos um médico, o ideal é que seja um ortopedista, mas se não for, pelo menos um médico que emita um parecer, identificando se há ou não um nexo de causalidade entre o dano experimentado pelo paciente, né, e a conduta do profissional. O problema é que esse médico, por uma questão de espírito de corpo, pode ser que conheça o outro médico, e aí é papel do advogado ficar atento para isso, né? Tem que fazer uma boa aquisitação, de repente uma assistente externa, alguma coisa para não prejudicar a instrução. Mas há mecanismo, e aí o juiz é o perito peritório, né? Ele é o perito dos peritos, ele pode se identificar alguma coisa apontado pelo advogado, identificar que aquela perícia está maculada, mas aí é realmente o papel... É o que eu digo para meus alunos na pós. Olha, você vai fazer direito médico, você vai ter que aprender sigla de prontuário, você vai ter que aprender alguma coisa de medicina, vai ter que começar a ir no PubMed e vai ter que criar laços com os profissionais de saúde para você entender. E com o tempo você vai começando... É que nem direito tributário, né? Eu não sei se o professor Fagner é tributarista, mas você termina entendendo de outra, aquela coisa da transdisciplinaridade que ele falou aí, você termina tendo que entender de outras coisas, porque senão não vai. Eu vejo cada inicial aí mal feita da pessoa que você vê, esse cidadão não sabe nada de direito médico, nem se deu o trabalho de ir discutir com um profissional antes de propor uma ação, né? Você vê que é uma aventura jurídica. Então, sob essa perspectiva, realmente há o risco de não ser feita a justiça no caso concreto. Mas, na minha opinião, eu não tenho 40 anos de advocacia, pelo contrário, tenho poucos anos de advocacia. Pelo que eu vejo, isso é bem mitigado. Na maioria das vezes, se for uma ação bem feita, seja na esfera administrativa, seja na esfera criminal, seja na esfera civil, e o nexo de causalidade ficar comprovado ou não, aí vai ter a indenização. Agora, aqui no Brasil, a gente não adotou aquelas megas indenizações, hein? Não tem indenização de grande vulto aqui. Uma pessoa morre, a indenização por dano moral, o que o STJ arbitra, fica ali entre 200, 300 mil, já vi de 500, mas nunca vi maior do que essa. Então, vale 500 mil a vida de uma pessoa? Eu acho que não vale. Não tem preço. E aí não tem preço, exatamente, doutor Gomes. E
Mas, por uma questão política, e eu entendo o judiciário, né, não abriu a possibilidade dos danos punitivos aqui no Brasil. Eu não sei se tem mais perguntas. Eu estou vendo as pessoas comentando aqui, mas eu não estou vendo. Estou à sua disposição, viu, professor Fagner? Pois bem, estava aqui também no aguardo, né, das perguntas, das manifestações, para que realmente todas as dúvidas, né, nesse evento de hoje fossem esclarecidas e muito bem respondidas pelo professor Timbó. Então, veja, professor, que é um momento que a gente fica muito feliz quando tem a oportunidade de presenciar, né, uma reflexão de alguém que é estritamente técnico, sobretudo nesse momento de pandemia, né, em que cada um tem uma receita, desde a receita caseira de vó até exatamente não sei quantos medicamentos que se propagam aí, que são os medicamentos mais adequados para o enfrentamento dessa pandemia. E até mesmo um momento também que revela que o ser humano, por mais que seja um período muito difícil em que estamos presenciando a perda de muitas vidas, né? Alguns ainda conseguem, nesse período, ter ainda uma questão de oportunismo. A gente estava falando aqui recentemente de valores, do valor da vida, que na verdade não existe, né? E a gente fica muito entristecido quando presencia, né, toda essa jogatina no plano federativo. A condução dos prefeitos, dos governadores, a expectativa do recebimento de verbas federais para o enfrentamento, a questão também do auxílio emergencial. Nós percebemos que muitas vezes aqueles que nem necessitam, mas se habilitam ao programa, que na verdade não é o momento de ter oportunismo, é o momento de se ter humanidade, né? E nem é momento para que ou o político, ou o empresário, ou qualquer outro possa aparecer às custas exatamente da pandemia. Então, é um pouco decepcionante quando a gente percebe que tem governantes, como foi bem mencionado por ti, que se apega a uma doutrina alemã, né, que ele não sabe de onde tirou isso aí, né? Eu tenho a impressão, professor Alessandro, que talvez ele não tenha, na verdade, o domínio da língua alemã, do alemão. Então, talvez ele esteja lendo uma obra de Klaus Roxin, do direito penal, e de lá deve estar extraindo alguma ilação na área médica. Eu tenho essa desconfiança que pode ser algo nesse sentido. Mas eu aproveito, né? Acho que não tem mais nenhuma provocação, né? Antes de efetivamente finalizar o nosso evento, quero agradecer demais a sua participação, né? É um prazer reencontrá-lo, ainda que dessa maneira remota, né? Espero que em breve, nos corredores das universidades, né, nós possamos nos encontrar, bater um papo, nos rever na sala dos professores e tomar aquele cafezinho, né, que é um momento importante. Queria agradecer aqui a presença de todos os nossos alunos, né, que participaram e que, além de participar, a FATEC tem uma grande particularidade, né? Todos os alunos, eles têm essa sensação de pertencimento. Então, na verdade, quando a gente realiza um convite, a adesão é praticamente uma adesão irrestrita. Então, assim, e a construção desse curso reflete muito o papel do aluno da FATEC. Então, aqui fica o meu agradecimento verdadeiro por tudo que esses alunos têm feito, né? Sobretudo de ter vencido a etapa da pandemia da aula remota em conjunto conosco, em conjunto com a direção, em conjunto com os mantenedores. Isso é muito importante. E também não poderia deixar de dizer
que esse período também foi vencido com maestria, porque de fato são mestres com os nossos professores, né? Os nossos queridos professores, porque a FATEC tem uma equipe que eu volto a dizer e não me canso de reiterar, maravilhosa, tá? Então fica aqui o meu abraço virtual, o meu cumprimento a todos os professores aqui. Ao público externo, né? Eu volto a dizer, vocês também têm a FATEC aqui com um braço direito, braço esquerdo, e a FATEC também é a casa de vocês. Nos visite, né? Venha fazer parte também da nossa instituição. Nesse momento também eu queria cumprimentar o nosso diretor acadêmico, professor Pedro Bispo. Queria cumprimentar aqui os nossos mantenedores, doutor Gomes e doutora Eva, que apostam tanto nessa instituição. E finalizar, passando aí para as considerações finais, antes do próprio Alessandro, né, para o professor Pedro e o professor Gomes. Boa noite, queria primeiro dar a palavra ao nosso mantenedor, doutor Gomes. Fica à vontade, doutor Gomes. Absolutamente. Eu gostaria de reiterar os agradecimentos que já fiz, né, ao palestrante e ao nosso professor Wagner, nosso coordenador, né? Não poderia ter sido melhor, né? Eu estou muito feliz com tudo isso, né? Vou ficar muito feliz em receber esse livro e deixar uma parcela de contribuição, viu, Timbó? Vou fazer isso com o maior carinho, Pelo menos um capítulo eu vou escrever, entendeu? E você... para lhe dar trabalho, entendeu? Aí eu vou escrever e você vê, se você gostar, ótimo. Se você não gostar, entendeu? Paciência, é o que eu penso, minha mente mundana, enfim, né? Eu acho que nós estamos no caminho certo. Eu penso muito parecido com você. Muito parecido com você. Nós temos um pensamento jurídico muito parecido. E isso me orgulha muito, né? Em se tratando de ter um pensamento jurídico parecido com o seu, que é um homem de expoente intelectual indiscutível. Para mim é uma felicidade muito grande. A FATEC ganha com tudo isso, os alunos ganham com tudo isso. Hoje a FATEC é seguramente a instituição mais laureada, né, da região de Alagoinhas e região, e não é por acaso. Nossa evasão, apesar da pandemia, foi praticamente zero. Então é uma faculdade que matricula bastante. Exatamente por isso, professor, pela qualidade da prestação de serviço, e aí sim é relação de consumo mesmo, né? Pela qualidade da prestação de serviço que a gente se propõe a desenvolver. Nós temos professores, mestres, doutores, pós-doutores, entendeu? Que nós temos a melhor qualidade possível dando aula na FATEC. Então, isso faz uma diferença muito grande. A FATEC não minimiza esforço em fazer o melhor, tentar o melhor, porque é uma responsabilidade muito grande você colocar profissionais no mercado, né? De forma lamentável, nós colegas sabemos disso, a gente encara umas petições aí que só Jesus na causa, viu? O cara mal escreve pior, pelo amor de Deus. Você percebe que o cara fez Ctrl+C, Ctrl+V e misturou as bolas todas, infelizmente, entendeu? E graças a Deus que eu não sou dessa época, sou da época da máquina de escrever, né? E a obra que você falou é Orlando Gomes e o outro é Gottschalk, que parece o nome do cara, é um nome meio difícil de pronunciar, que escreveu essa obra junto com Orlando Gomes, né? Mas eu conheço a obra perfeitamente, de direito de trabalho dele, foi a primeira obra de Orlando, né? Um civilista de escola, um civilista que dispensa comentários, entendeu? Né? A minha base de direito civil foi Orlando, Silvio Rodrigues e Caio Maio da Silva Pereira. Eu li a obra completa desses caras. Então, eu fui na fonte. Tudo que se escreveu de 1977, que foi quando entrei na faculdade para cá, todo mundo bebeu nessa fonte. Então, quem leu, leu. Quem não leu, perdeu. Então, eu só tenho a agradecer mais uma vez a tudo isso, né? E desejar a todos uma boa noite e que Deus nos abençoe sempre. Muito obrigado. Valeu, Gomes. Timbó, eu quero mais uma vez lhe parabenizar por essa enriquecedora palestra muito boa, muito maravilhosa. Essa sua junção na sua formação de direito, certo, com a medicina,
casou, assim, direitinho, certo? Obrigado, ao mesmo tempo, quero agradecer também pela essa oportunidade que nos deu, aos nossos alunos, aos nossos professores, nossos mantenedores, de propiciar esse evento. O professor Fagner, esse gigante aí que vem tratando aí o curso de Direito com a maior responsabilidade possível. Dr. Gomes já falou aí sobre a questão do trabalho que a FATEC vem desenvolvendo, eu já havia falado no início, e na região, a faculdade, o curso de Direito, que teve, assim, o maior índice de alunos matriculados no primeiro semestre foi a nossa faculdade, foi a FATEC. Isso é uma prova do trabalho que vem sendo desenvolvido pelo coordenador do curso de Direito, certo? E pela FATEC como um todo. O trabalho dos mantenedores, dos professores, dos coordenadores, certo? E o nosso propósito é esse aí, estar levando educação de qualidade para a cidade de Alagoinhas, para os nossos alunos, para toda a região. Então, Tibol, mais uma vez, obrigado, e a FATEC está sempre aí, de braços abertos aí para recebê-lo em outros e outros eventos, certo? E doutor Fagner vai fazer essa ponte aí para a gente, né? Obrigado, viu? Pedro, eu que agradeço, certamente retornarei para outros eventos virtuais ou presenciais. Para mim é uma grande satisfação dialogar, conversar sobre direito, conversar sobre medicina, sobre direito médico. Acreditem que cada vez que eu falo sobre qualquer tema em direito médico, eu sou o grande beneficiado, porque sou eu que aprendo mais. E, para mim, eu estou vendo aqui nos comentários, pessoas do primeiro semestre, que estão aqui engajadas. Veja que a gente teve uma audiência muito boa, né? Você ficar ali com a média de 60, 70 pessoas. Aí eu acho que no cômputo geral, porque as pessoas entram e saem, o que é natural, no cômputo geral a gente deve ter tido aí, depois Fagner vai me dizer quantos foi, mas deve ter tido mais de 500 pessoas assistindo a nossa palestra. Como a tecnologia tem seu lado positivo, né? Quando é que a gente conseguiria juntar todo mundo no auditório para a gente conversar com mais de 500 pessoas? Então, para mim, é uma grande satisfação estar aqui, conhecer você, Pedro, conhecer o Dr. Gomes e, de alguma maneira, trocar energia e conhecimento com quem está aí do outro lado da tela. Eu queria deixar, inclusive, aqui a minha rede social. Hoje em dia, a gente tem que usar muito rede social, né? É @Alessandro Timbó. No inbox, quem quiser perguntar alguma coisa sobre direito médico, sobre formação, eu respondo todas. Às vezes demora um pouquinho para responder, porque é natural, porque às vezes a gente na correria do dia a dia demora um pouco de responder. Mas se for uma pergunta pertinente, se for tem mensagens que eu não respondo porque são impertinentes, mas se for uma pergunta pertinente, se tiver relação com o objeto do direito médico ou alguma coisa com a carreira de medicina, eu escuto muito, eu tenho muito, viu, doutor Fagner, quando eu recebo no inbox as pessoas na dúvida: professor, eu faço medicina, eu faço direito, o que eu faço? Eu sou advogado, estou querendo fazer medicina agora, ou o contrário, né? Eu sou médico, agora estou querendo fazer direito, gosto muito de direito médico. Então, para mim é um grande privilégio poder conversar e aconselhar as pessoas, ainda que seja plantar uma sementinha pequena, mas que eu plante o interesse pelo direito, pela bioética, pelo direito da saúde, pelo direito médico. Se pelo menos uma pessoa da audiência de hoje se animou para entender mais um pouco do que é o direito médico, eu, para mim, já estou satisfeito, e é um sextou como esse que a gente gosta. Obrigado, Timbó. Espero que na próxima já seja pós-pandemia, já seja presencial, né? Bom revê-lo. Um sextou para você e para todos, né? Um abraço aí para todos e a partir de amanhã já a luta continua de novo com nossas aulas aí e esse momento de encontrar todos vocês é um momento importantíssimo. Satisfação imensa e até a próxima. Sobre a quantidade de alunos e público presente, eu recebi aqui, Marcos queria agradecer aqui a Marcos Vinícius, que realmente é um leão, né, da tecnologia, é exatamente uma pessoa da FATEC que realmente atende a todo mundo, de professor, aluno, a administrativo, a direção. Então, Marcos, fica aqui a nossa gratidão. Ele que proporcionou toda essa sincronia, né, o link com o YouTube. E aí, Marcos, obrigado.
Márcio me passou que a média de presença foi de no mínimo aí 170, 180, então com essa alternância aí realmente foi um número bastante alto. Tá aqui o Marcos, pode até nos compartilhar, porque para uma sexta-feira à noite, realmente mostra que o palestrante agrega muito, né? E realmente foi um vetor, né, que proporcionou esse público alto. Tchau, boa noite. Boa noite a todos, um abraço. Bom semestre para vocês, viu, turma? Boa noite a todos. Valeu, Timbó. Grande abraço, amigo. Abraço, Fagner. Obrigado, viu? Valeu.